Gente, fico triste quando eu ouço, tem pessoas que ainda duvidam da existência de Deus, duvida que quando a gente sair daqui, dessa terra, a gente tem um Deus nos esperando lá na nova morada, porque Ele mesmo disse que ia para o Pai e ia preparar a nossa morada, mas ainda tem quem duvide disso. Aí você me pergunta assim, Vaneide, quem é que lhe dá a certeza de que quando a gente morrer, a gente vai ter uma nova vida lá? Quem sabe quem me dá a certeza? Jesus. Por quê? Porque ele morreu e ele venceu a morte. Ele voltou da morte, ele foi no inferno e pegou a chave do inferno e voltou. Ele venceu a morte. Então, se ele disse, se eu venci, vocês vencem. Mas para a gente vencer também a morte eterna, porque sim, a gente vai morrer. A gente morrer é uma palavra que nós falamos aqui, mas na verdade quem morre em Cristo não morre, vive para sempre. Mas ele na nova morada, assim foi ele que prometeu. E eu creio, como eu estou aqui falando com vocês, que é verdade. Tudo que Jesus falou, eu tenho certeza. Eu não falo da boca para fora, não. Eu falo de dentro de mim. Porque ai de mim se eu não cresce. E também, se eu não cresce, eu não estaria aqui falando com vocês, com essa certeza que vem de dentro do meu coração, que Deus existe e que tem vida após a morte. Eu creio, como eu estou falando com vocês aqui, pode crer que eu creio. Então eu fico muito triste, gente, quando as pessoas duvidam da existência de Deus, da existência de que a gente vai sair daqui, que esse corpo que a gente tem, essa matéria, essa carne aqui, essa coisa aqui que vira carniça, vira pó. Eu fico muito triste quando as pessoas ainda duvidam, gente, que existe um Deus que jamais mentiria para a gente, porque Ele não é homem dessa terra para que Ele minta. Tive provas comigo, eu tive provas de que Deus existe e que existe uma vida após a morte, porque eu já entrei num coma, numa sala de cirurgia, e eu tive prova de que Ele existe. E não só nesse coma que eu tenho essa prova de que Ele existe, que existe vida após a morte, como eu acordada, passando por um deserto, e Ele falando aqui, ó, no meu ouvido: filha, filha minha, não temas, sou contigo. Vai em frente, não temas. Pode ir na sua trajetória, pode ir em frente. Vai vir tribulação, vai vir coisas ruins, mas eu vou estar contigo e você vai vencer todas elas. Eu aqui, essa pessoa aqui de carne e osso que está falando com vocês, já ouvi isso. E essas histórias aqui que eu conto para vocês não chega perto do que eu já vivi com Cristo, as minhas tribulações, porque foram muitas, gente, muitas. Olha, eu passei uma vez, quando eu era pequena, quando eu tinha eu não sei exatamente se era 7 ou era 8 anos, minha mãe, ela já se foi, ela é quem poderia me dizer quantos anos eu tinha na época. Mas eu assisti, aqui ó, esses 2 olhos aqui, a morte do meu pai. Assisti. Foram 10 facadas na barriga dele e eu vi, saía da barriga dele como se fosse 10 torneiras de água saindo assim. Eu vi aqui com esses 2 olhos. Já passei por essas tribulações, já passei por isso, gente. E isso é um pequeno detalhe para quem acha que já sofreu muito.
Isso é um pequeno detalhe do que eu já passei, mas como eu já disse em outros vídeos, eu estou aqui passando o que eu vivi e passando para vocês a certeza de que Deus existe e que Deus está conosco todo o tempo, no bom e no ruim. E vou dizer para vocês, Jesus Cristo, Ele permite que essas pessoas, assim como eu, passem por esses desertos, para que o nome dele seja glorificado. E aqui eu estou, tentando ajudar vocês um pouquinho com as minhas experiências que eu tive com Deus para vocês, para aqueles que queiram ouvir. E aqueles que não queiram ouvir, também eu agradeço, porque não é para todo mundo não. Jesus, ele veio para todos, mas todos não aceitam ele, nem todos crêem. E feliz daqueles que são provados para crer, porque aqueles que não crêem já estão condenados. Infelizmente, não é o meu desejo, mas infelizmente é a palavra dele que diz isso. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.